Você já teve alguma dificuldade na hora de utilizar um fundo de tecido como esse aqui? Nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor maneira de utilizar esse fundo, sem cometer nenhum erro. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos, e ajudo fotógrafos a evoluírem nesse nicho de fotografia, da fotografia newborn, que é tão encantador e tão incrível. E agora, eu vou te falar como utilizar esse fundo. Para começar, eu vou te falar qual é a medida desse fundo aqui, ó. Ele tem 1,70 por 1,70. Ele é quadrado e é considerado pequeno. Ou seja, algumas pessoas têm dificuldade de utilizar esse fundo por causa do tamanho dele. E eu já utilizei fundos menores do que esse aqui, como por exemplo o tamanho de 1,5 por 1,5. E o que eu vou te ensinar aqui sobre a melhor forma de utilizar esse fundo serve para fundo de 1,5 por 1,5 também, ou 1,60 por 1,60. Então vai independer do tamanho do fundo. Para começar, eu vou ter que fixar esse fundo no chão. Para fixar o fundo no chão, eu utilizo uma fita, que pode ser uma fita crepe ou algum tipo de fita fácil de tirar, de colar e de tirar do chão. Ó, eu terminei de montar aqui, coloquei o meu fundo no chão e eu coloquei fita nos 4 pontinhos do fundo, somente isso. Utilizei essa fita aqui, é uma fita crepe da 3M, eu trouxe do Japão, mas acredito que você encontre facilmente, ela é uma fita crepe mesmo. A diferença é que essa aqui é amarelinha e é mais fina, normalmente você encontra branquinha aqui no Brasil, tem aquela que é um pouquinho mais larga que você pode usar. Eu só não aconselho usar fita adesiva, silver tape, não usem silver tape porque pode danificar tecidos, coisas assim, então usem fita crepe. Se você não tiver fita crepe ou se você tiver um tipo de chão que não tem aderência para grudar a fita crepe, acontece às vezes quando o chão está mais úmido, usa saquinho de arroz nas pontinhas que vai te ajudar. E agora eu quero falar sobre as formas de utilizar esse fundo, porque tem muitos erros que os fotógrafos cometem. E o primeiro erro que os fotógrafos de recém-nascidos cometem na hora de utilizar um fundo como esse aqui é o seguinte. Estão vendo aqui, eu posicionei a CIB e deixei ela bem aqui no centro do nosso fundo. A maioria dos fotógrafos começa a reclamar falando assim, mas eu normalmente coloco o bebê no centro do meu fundo e quando eu vou fotografar, falta fundo, porque é o primeiro erro. Eu já deixei ela posicionada e vocês não viram aqui como eu fiz a forração e tudo mais, mas é porque a gente já tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que você pode assistir depois. Ó, tô com a minha câmera aqui preparada já e eu vou fazer a foto do bebê ali no centro. O que vai me acontecer? Vai me acontecer isso aqui, ó. A foto vai ficar faltando muito fundo, porque eu deixei o bebê muito centralizado em relação ao fundo. O que é o ideal fazer nesse caso? É você pegar o bebê, o baldinho, o prop, e trazer bem pra frente. Mas, Bel, se eu trouxer muito pra frente, como é que eu vou fazer aqui na frente? Vai me faltar fundo aqui na frente. Não vai. E sempre toma cuidado aqui, ó. Porque se você ficar mexendo o baldinho dessa forma, o fundo vai amassar. Então o que você faz para arrumar? Ergue um pouquinho, pede para o assistente puxar aqui, ou então você cuida, o assistente ergue, você cuida e só ajeita aqui. Se for necessário, você pode colocar mais fita, mas no meu caso eu não acho necessário. E é isso, eu vou fazer essa mesma foto, ó. Fiz. Olha a perfeição. Eu não tenho absolutamente nada de fundo aparecendo. E outra coisa que eu consigo aqui é ter profundidade nesse fundo. Eu não consigo ter profundidade no fundo se eu ficar fotografando o bebê lá no meio ou lá na ponta. Eu preciso que ele fique aqui na frente. A outra coisa que é um segredo que também a maioria das pessoas erra. Isso tem a ver com o posicionamento do bebê. Essa é a segunda dica que eu vou dar aqui, que é o seguinte. Vocês percebem que o bebê está com a cabecinha voltada mais para cima? Quando o bebê está com a cabecinha voltada mais para cima, eu vou fotografar ele mais de cima. Fotografei. Se esse bebê tivesse... Eu vou pegar um posicionador, peguei um posicionador, eu vou colocar embaixo do bebê. Vou elevar aqui a bundinha do bebê e vou colocar o posicionador lá embaixo. Aí você vai perceber que esse bebê ele vai vir mais para frente, tá? Eu não tô fazendo igual eu faço com um bebê normal, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia mesmo. Esse bebê veio bem pra frente, ó. Nada de errado com isso. Só que se eu for fotografar ele agora, o que eu vou fazer? Ó, o assistente vem, segura. Não faz isso sem segurar o bebê, tá?
Para eu fotografar ele agora, eu teria que fazer um ângulo mais de baixo. Vou virar ele um pouquinho aqui, ó. Aê! Eu teria que fazer um ângulo mais de baixo. O que vai acontecer? Se eu fizer um ângulo mais de baixo, olha o que vai acontecer aqui. Olha lá a minha linha do horizonte, passando no gorrinho do bebê. Então, eu tenho sempre que pensar em fotografar um pouquinho mais de cima, nem que seja um pouquinho mais de cima, para que você não pegue o horizonte passando lá atrás no bebê. Eu posso trazer esse bebê mais para frente ainda, bem na pontinha aqui, ó. Quanto mais o seu ângulo tiver que ser para baixo, mais para frente é o ideal que ele esteja. Agora eu vou tentar abaixar um pouquinho mais o meu ângulo e ele vai pegar um pouquinho lá, eu vou tentar chegar o mais perto possível do bebê. Para quê? Para deixar esse corte bem rente. Eu não vou pegar lá o fundo, ó, só que eu consegui fotografar mais de baixo, deixando o corte bem rente, bem aproximado. Não fiz um plano geralzão igual a primeira imagem, que estava com uma profundidade de campo. Eu fiz um plano mais fechado, pegando todo o bebê, conseguindo vir um pouquinho mais para baixo. Então, toda vez que você for pensar em fotografar utilizando esse tipo de fundo, e poderia ser um fundo um pouco menor, você tem que pensar nessas dicas que eu acabei de falar quando o bebê estiver nessa pose. Que são, colocar o bebê mais para frente e deixar ele um pouquinho, o posicionamento dele um pouquinho mais para cima do que para frente, tá? Agora, para fotografar o bebê de cima, eu sigo as mesmas dicas? Não. A gente vai mudar. Eu vou virar o bebê de barriga para cima aqui, vou pegar ele aqui no colo, vou só virar de barriga para cima, tá? Vou só colocar aqui, ó, essa layer para tampar os posicionadores. Eu não vou tirar nada do que tem aqui embaixo. Eu vou só deixar ele virado para cima. Cruzar a perninha aqui, bonitinho. Ok, vou usar esse wrap aqui, ó, para tampar as vergonhas aqui. Aê! Beleza, tô com o bebê posicionadinho. Ó, eu não quero que apareça muita coisa aqui, ó. E eu vou continuar deixando isso aqui. Agora que eu mudei o meu bebê e coloquei ele aqui de barriga para cima, o que eu vou fazer? Se eu usar exatamente a mesma dica que eu disse antes, quando ele estava na outra pose, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou vir aqui e vou fazer a foto. Olha, eu peguei o fundo que eu não quero. Ele cortou e passou uma diagonal. Para funcionar, nesse caso, eu tenho que trazer o bebê mais para o centro. Mais próximo do centro. Ele não precisa estar exatamente no centro. Eu não gosto de deixar exatamente no centro e nem tão perto do fundo. Do final do fundo. Por quê? Quando eu quero fazer um ângulo diferente, eu também quero ter profundidade. Então, eu coloco ele próximo do centro, mas não tão no centro. Ajeito a minha luz e vou fazer o clique. Eu vou fazer uma foto de cima. Aqui, ó, tá perfeita, eu tô pegando todos os ângulos. Eu vou afastar um pouquinho a minha luz daqui, ó. Só por causa da sombra que o tripé tá fazendo ali. Vou fazer um ângulo um pouquinho mais de perto. Ok. E agora, eu vou fazer o ângulo em que eu venho mais daqui, ó, da cabecinha pro corpo. E aí, para esse ângulo, eu vou precisar um pouquinho da profundidade. Por isso, eu não deixei o meu bebê tão próximo lá do final do fundo. Para esse ângulo, eu vou vir mais nessa direção aqui. Olha lá, perfeito. E eu ainda posso fazer um contraluz. Para eu fazer o contraluz aqui, eu vou usar o mesmo recurso. A única coisa que eu vou fazer é girar o bebê em relação à minha luz. Só que eu também vou precisar de profundidade. Então, aí eu tenho que trazer ele para o centro, mais perto de mim. E deixar um pouco de profundidade lá atrás, ó, onde eu quero. Ok. Vou fazer a foto. Tá pronto. Então essas são as formas de você utilizar corretamente o seu fundo. Isso serve para várias ocasiões. Muitas vezes você está iniciando uma fotografia newborn e não tem como investir num fundo de madeira,
Ou às vezes não quer investir num fundo de madeira, você quer ter um fundo de tecido, porque você pode ter mais variedade de fundo. Aqui no estúdio eu costumo utilizar das duas formas. Eu tenho aqui um fundo de madeira, mas eu tenho vários fundos de tecido que imitam madeira e que são texturas, fundos lisos, que eu uso não só no chão, mas como eu uso na parede também. Existem várias formas de utilizar esses fundos. E o importante é que você entenda como utilizar. E você pode utilizar no seu estúdio, pode utilizar na casa do cliente, porque é muito fácil, você leva ele dobrado, ele não amassa, como vocês viram. É muito fácil de utilizar, muito simples. Você só precisa se atentar a esses detalhes, que daí você nunca mais vai ter nenhum tipo de dúvida na hora de usar o seu fundo fotográfico de tecido, como esse aqui que eu te mostrei. Se você chegou até aqui nesse vídeo, aproveita para curtir o nosso vídeo, compartilha com os colegas que você sabe que está precisando dessa dica. Deixe seu comentário aqui, deixa sua dúvida, eu quero muito saber como é que você trabalha, se você já usa esse tipo de fundo, como é que funciona, se era desse jeito ou não. Aproveita e se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal para você. E te vejo lá no próximo vídeo.